Olá, mais uma vez, Paz Perfeita. Nós estaremos agora abordando, dentro da capelania evangélica, o conceito jurídico, ou seja, as leis que fundamentam o exercício da capelania. Isso já falado há algum tempo pelo nosso secretário executivo, pastor Jefferson Costa. Cabe agora também nós falarmos um pouco mais sobre este assunto, a importância da capelania como lei. E nós temos a lei da capelania, Lei Federal 9.982 de 2000, no seu artigo 1º, diz o seguinte: aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais ou militares, para dar atendimento religiosos aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares, no caso de doentes que já não estejam mais no gozo de suas faculdades mentais. Então nós temos aqui, primeiramente, a lei da capelania evangélica, Lei 9.982 de 2000/00. Essa lei assegura o seguinte: que aos religiosos de todas as confissões é-lhes dado, é-lhes assegurado o direito de atuarem, tendo acesso aos hospitais, aos presídios, na rede pública ou privada, bem como a todos os estabelecimentos civis ou militares, para dar atendimento religiosos aos necessitados. E aí tem uma questão aqui muito importante: desde que em comum acordo com este, ou seja, a pessoa que vai receber, que vai obter assistência religiosa, ela tem que querer, uma vez que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, dá o direito a qualquer cidadão desfrutar da sua consciência de culto, prestação de culto, ou seja, todos somos livres para ter a nossa confissão de fé, a nossa religião. Então, quando for prestar a capelania evangélica, o capelão tem que ter em mente de que a pessoa que ele vai abordar, ela tem que querer, ela tem que aceitar ser assistida por esse capelão. A presente lei visa possibilitar o exercício da crença das pessoas internadas e encontra fundamento no texto da Constituição Federal, com efeito segundo o disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 88. O artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Assim diz o artigo 5º da Constituição Federal, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-lhes aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, ou residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 6, ou inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, a Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 6º, diz que a liberdade de consciência e de crença ela é inviolável e é assegurado o livre exercício de cultos religiosos, e não só assegurado o livre exercício, é também, na forma da lei, garantida a proteção aos locais desse culto e suas liturgias. O inciso 7º diz o seguinte: é assegurada nos termos da lei a prestação da assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. Então, nós temos aqui o asseguramento dessa lei, desse exercício, nos termos da lei, essa prestação do serviço ou da assistência religiosa a todos indiscriminadamente. Este Decreto-Lei Federal de 2000
número 9.982, ou seja, a Lei 9.982 de 2000, assegura o ingresso de religiosos para dar atendimento religiosos aos internados nos hospitais da rede pública e privada nos seguintes termos. Artigo 2º da Lei 9.982. Os religiosos chamados para prestar assistência nas identidades definidas deverão, primeiro, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Ou seja, aqui há um dado muito importante também, porque essa lei lhe garante o exercício, desde que em comum acordo com o assistido, mas também diz que a instituição a qual você vai prestar essa assistência religiosa, ela tem que ser informada, né? E tem que ser de acordo com as normas da instituição. Ou seja, eu não posso chegar no hospital e apresentar a minha vontade, a minha decisão. Eu tenho que me adaptar àquelas normas estabelecidas que a instituição preza, que a instituição honra.